Paz do Senhor, meus diletos irmãos, tudo bom? Nós estamos aqui novamente com a nossa série de estudos em se tratando das epístolas gerais, mais propriamente aqui a terceira epístola do apóstolo João, que vai ter aí como algumas recomendações particulares ao obreiro Gaio, que é um homem que se acha em louvor diante de Deus e diante da sociedade. Nós vamos ter aí também o apóstolo João se tratando de mais um obreiro e agora se tratando de um mau obreiro. Ele vai se tratar acerca de Diótrefes, que vai ser um mau obreiro. E também ele vai tratar aí acerca de Demétrio, que vai ser também um bom obreiro. Então, aqui, dentro de toda essa proposta, nós temos aí 3 lições que são tiradas cada uma em um desses obreiros. Cada um desses obreiros aí, ele vai tecer aí um ponto peculiar de forma comportamental de cada um deles, tá? Nós vamos tratar aqui de forma sistemática, né? Então, eu vou ler aqui em primeira instância o nosso livro, que vai dizer aqui acerca dos destinatários, o receptor Gaio, de quem não temos outras notícias no Novo Testamento, é evidentemente um homem de grande influência na igreja. Ele é caracterizado pela hospitalidade, especial em relação a evangelistas itinerantes. O ancião presbítero lhe agradece essa atitude e o incentiva a continuar agindo assim, pois esse tipo de vida provém da verdade e promove a verdade. Ao mesmo tempo, o ancião lamenta o fato de Diótrefes estar falando mal dele, não é hospitaleiro e impede que os outros disserem, expulsando-os da igreja. O autor vai chamar este homem à responsabilidade na vista que logo fará à igreja. Nessa visita que ele faria, ele chamaria aí de forma particular tal obreiro na responsabilidade. Com base nesse motivo, constatamos que a terceira epístola de João é uma carta pessoal e intimamente ligada a uma situação específica. Mesmo assim, contém um princípio geral muito importante. Dentro da relação destinatários, nós temos o seguinte: com ele se desenhava, lamentavelmente, letra por letra, sobre a folha do papiro, tanto mais compreensível tornar-se o desejo de preferir o diálogo pela comunicação oral. Já no versículo de número 10, o apóstolo havia anunciado uma visita à igreja de Gaio, pelo fato de que nessa visita terá diante de si uma forte luta. João não pode afirmar, como na segunda carta, que então nossa alegria será perfeita, será completa. Em meio a todas as dificuldades, João deseja a Gaio que a paz seja contigo. Para ti, essa saudação alcançou um novo conteúdo e uma nova força por intermédio de Jesus, que de fato trouxe a paz com Deus e por isso também traz a paz de Deus. Essa paz residia até mesmo nas dolorosas tensões em que Gaio se encontrava, não primordialmente vindas de fora, mas de dentro da igreja. Quando nós tratamos aqui dentro desse contexto escriturístico, que nós estamos ainda no nosso livro, na nossa metodologia, mas nós vamos dar uma iniciada aí no nosso texto bíblico, na terceira epístola de João, em seu capítulo, aliás, seu único capítulo,
A terceira epístola de João, ela tem apenas um capítulo e 15 versículos. Assim sendo, quando fazemos a leitura, não precisamos mencionar capítulo 1, porque só tem um capítulo, né? Tanto a primeira quanto a segunda epístola de João. Então, nós já vamos direto para o versículo, ou seja, ao lermos, faremos menção de um texto que não seja o primeiro, nós vamos ler aí na terceira epístola de João, 15, terceira epístola de João, 14, terceira epístola de João, 10, e assim por diante. Nós já vamos fazer menção diretamente do versículo, ok? Então, aí nós temos a saudação inicial. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Aqui nós temos uma particularidade que pouco é compreendida ao longo das nossas eras, é justamente o fato que nós já tratamos isso em outras aulas, mas se faz menção de repetir isso porque a repetição é pedagógica, para que se frise isso na nossa mente, na nossa fragilidade humana, né? Então, aqui, eu já vi certa vez um pastor, ele pregando e fazendo menção aqui das cartas gerais, e ele vai dizer, eu não me recordo se era de João ou se era de Pedro, mas ambos usam aqui essa nomenclatura presbítero, e quando, aqui em se tratando de João, ele usa essa nomenclatura presbítero, o irmão apregoou uma suposta humildade da parte do apóstolo, porque ele sendo apóstolo, ele se rebaixou e desceu a um patamar de presbítero. Essa é a maior erro que ele cometeu. Né? Até porque nós não temos aí um sentido de escada eclesiástica. Né? E um outro ponto é que nós não subimos de cargo. Então, costumo dizer isso para vocês, e vou repetir isso, justamente quando nós estamos fazendo uma visita na igreja, nós costumamos a visitar a igreja, nós não somos crentes ainda, nós somos ali congregados. Nós estamos indo ali à congregação, estamos visitando a congregação, e aí, mediante a pregação, mediante os testemunhos, mediante os louvores, Deus vai tocando no nosso coração, o Espírito Santo nos quebranta, e nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Então, nós passamos a ser crente. Então, eu sou visitante, eu sou congregado e eu sou crente, certo? Eu não deixei de ser visitante porque eu continuo visitando a igreja até o dia de hoje. Eu não deixei de ser congregado porque eu me congrego até o dia de hoje. E eu não deixei de ser crente porque eu sou crente até o dia de hoje. E aí o crente, ele está na igreja e o crente, ele decide descer as águas batismais. Descendo as águas batismais, então, agora ele faz parte da instituição na qual ele se batizou. É claro, ele vai fazer parte da família de Deus, mas em uma localidade. Então, ele tem uma família que vai designá-lo, né? Sendo ela qualquer denominação que seja. Então, agora, a pessoa, ela é visitante, ela visita a igreja, ela é congregado, ela se congrega na igreja, ela se agrega aos demais, ela é crente, ela recebeu Jesus como Salvador, e agora ela é membro do corpo místico de Cristo e do corpo físico da igreja, ou seja, ela faz parte dessa instituição. Então não é agora porque ele é batizado que ele deixou de ser visitante ou ele deixou de ser congregado. Ele continua visitando a igreja esporadicamente, ele não mora na igreja, então ele é um visitante da igreja. Ele pertence a essa família, mas ele não, perdão, mas ele não mora na igreja. Como ele não mora na igreja, então ele visita a igreja esporadicamente, né, paulatinamente e assim por diante. E esse membro agora da igreja, ele vai continua entendendo as verdades bíblicas, entendendo as verdades bíblicas.
o pastor o convida a fazer parte do rol de obreiros da igreja. Então, ele é separado como obreiro da igreja. Então, ele vai exercer alguma função na igreja, sendo ela limpar a igreja, sendo ela abrir a igreja, sendo ela qualquer função que o obreiro exerce ali. Agora, porque ele é obreiro, ele deixou de ser crente? Não. Ele visita a igreja, ele se congrega na igreja, ele é crente, ele é membro e agora ele é obreiro. E aí, o pastor, vendo a desenvoltura dele, vai separá-lo como cooperador. Então, agora, porque ele é cooperador, ele deixou de ser obreiro? Não. Agora, ele é tudo aquilo, desde o começo, desde visitante até agora, cooperador. De cooperador, ele vai ao diaconato, e quando ele se torna diácono, ele não deixou de ser cooperador. Tudo aquilo que ele passou a ser é cumulativo. Tudo isso se acumula na vida dele. E de diácono, ele vai ao presbitério. Então, ele deixou de ser diácono? Não, ele é presbítero, ele é diácono, ele é cooperador, ele é obreiro, ele é crente, ele é congregado e ele é visitante. Tudo isso se agrega ao currículo dele. De presbítero, ele vai a evangelista. Quando ele vai a evangelista, ele deixou de ser presbítero? Não. Ele é evangelista, presbítero, diácono, cooperador, obreiro, membro, crente, congregado, visitante. E aí, de evangelista, ele chega ao pastorado. Quando ele chega a pastor, agora, ele não faz mais nenhuma das funções que ele tinha antes. Não, não existe isso. Todas essas funções são cumulativas na vida dele, se agrega à vida dele. Então, ele é pastor, ele é evangelista, ele é presbítero, ele é diácono, ele é obreiro, ele é cooperador, ele é membro, ele é congregado, ele é visitante. Tudo isso está agregado ao currículo dele. Ah, não, agora eu sou presbítero, não sou mais diácono. Isso não existe. Então, todas essas funções são cumulativas. E por isso que Jesus disse que quanto mais for dado, mais será cobrado. Né? Então, eu tenho que, mesmo no pastorado, eu exercer o diaconato, naturalmente. E um ponto importante é que Jesus, sendo Deus, nunca deixou de ser diácono na vida dele. Então, Jesus, ele não se rebaixou como servo. Né? Ele agregou isso ao seu currículo, simplesmente. Quando nós chegarmos nas mansões celestiais, nós sentaremos à mesa e o próprio Senhor Jesus vai nos servir. Ele vai exercer um ministério diaconal. Ah, então, Jesus é tão humilde que ele quer servir. Não, isso está agregado ao currículo dele. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na pregação que o pastor fez, ele disse que os apóstolos eles eram tão humildes que eles nem se chamavam apóstolos. Eles se apresentavam dessa forma, olha, o presbítero diz a você. Não. O presbítero, biblicamente falando, ele não é um título eclesiástico. O presbítero é aquele que é o dirigente da congregação local. Então, como dirigente da congregação local, ele está escrevendo ao demais. Ele está falando como um irmão mais velho. Então, aqui, quando ele usa esse sentido presbiteral, ele está dizendo, olha, eu também, que estou diante de uma congregação, estou aqui lhe dando tal diretriz. Então, não é em sentido eclesiástico que ele está dizendo. Ah, eu sou presbítero, né? Ele está se rebaixando a um degrau de presbítero. Não, isso não existe. Ele está fazendo uso da prerrogativa local. Ele deixou de ser apóstolo? Não. Ele continua sendo apóstolo. Ele continua sendo bispo, porque quando ele volta da ilha de Patmos, ele vai assumir a igreja de Éfeso como bispo. Ou seja, como bispo local das demais igrejas, ou seja, como um pastor setorial ou um pastor ministerial, um pastor de campo. E cada um dos obreiros locais, eles são presbíteros.
Ué, eles não são pastores? São pastores. Mas eles são presbíteros porque eles são o ancião da igreja com idoneidade para ensinar os demais. Eles são pastores porque eles estão exercendo o dom pastoral do cuidado da alma. Então, esse é o sentido em que os apóstolos eles vão se dirigir aqui como presbíteros. Ou seja, eu estou em uma igreja local, ele pode ser o pastor presidente, mas da igreja sede, ele é o pastor local. Ou seja, ele pode ser o bispo de 100 igrejas, de 1.000 igrejas, de 10.000 igrejas. Mas na igreja dele, ele é o presbítero. Ele é o dirigente local daquela igreja. Então, aqui, João, quando ele está se dirigindo a Gaio, que é um dos obreiros, o obreiro macedônio, ele vai dizer justamente o seguinte: eu, o presbítero, ao amado Gaio. Ele não diz aqui Gaio em sentido de especificação eclesiástica. Ele não diz aqui que Gaio ele é pastor, que Gaio é presbítero, que Gaio é missionário, ele não diz nada disso. Porque aqui a prerrogativa não é por instituição eclesiástica. É simplesmente falando de forma paterna, de pai para filho. Ou seja, aqui dentro do sentido de pai para filho, seria aquele sentido do conselho. E dentro do conceito judaico, quando o pai não estava presente, o irmão mais velho assumia o lugar do pai em cuidado dos demais. Então, aqui, o João, ao dirigir-se a eles, ele não estava exercendo um sentido de paternidade, porque o pai aqui era Jesus. Mas, na ausência de Jesus, Jesus nomeou alguém. Então, ele nomeou quem? O irmão mais velho. Então, João aqui, na prerrogativa de um irmão mais velho e dirigente da igreja de Éfeso, ou seja, o presbítero da igreja de Éfeso, ele vai se dirigir à igreja da Macedônia, ao amado obreiro Gaio. Então, ele vai dizer, a quem, na verdade, eu amo. E esse sentido que ele vai dizer, a quem, na verdade, eu amo, ele vai falar aqui em cunho pessoal. Ou seja, eu conheço esse homem, eu conheço o caráter desse homem, eu conheço a alcunha desse homem, que já chegou a mim, não só aquilo que eu conheço, mas o bom testemunho dele. O bom cheiro dele tem chegado até mim. E aí o versículo de número 2 vai dizer o seguinte: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, o que o apóstolo João aqui, o presbítero João, dentro dessa prerrogativa, ele está dizendo ao Gaio? Ele está dizendo, Gaio, olha, eu conheço a sua fé, eu conheço a sua paciência, eu conheço o seu comportamento. Eu sei que tudo aquilo que te rege é o conceito da Escritura. Ou seja, a palavra a nós outorgada é quem tem mérito na sua vida. Ou seja, a sua alma está bem. A sua alma está bem dirigida. Mas não só a sua alma precisa estar bem dirigida, mas a sua alma, ela precisa estar atenta. Atenta a quê? A atmosfera externa. Para que nós possamos resistir à atmosfera externa, a nossa atmosfera interna, que é a nossa alma, precisa estar bem. Então, o que acontece? Nós podemos, dentro de um contexto natural, nós temos aí o nosso padrão de fé, de conduta, regido pelas Santas Escrituras, só que em dados momentos da nossa vida vai acontecer circunstâncias que podem nos tirar o foco. Se nós não tivermos bem resolvidos no conceito da palavra, atmosferas externas podem nos balançar. Ou seja, você sabe piamente de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor trabalha, de que o Senhor opera em prol do seu servo. E aí você está confiando no Senhor em uma situação de adversidade. De repente chega alguém que é crente também, e ele vai falar para você, olha, mas será que Deus está nesse negócio?
Você até então você estava crendo, você tinha a plena convicção. Mas quando alguém chegou e falou isso para você, acaba balançando a sua fé. Então, o que Paulo, aliás, aquilo que João está dizendo aqui para o Gaio, é justamente isso. A sua fé, a sua alma, a sua mente, a sua psique, ela precisa estar bem resolvida, bem como está, mas eu desejo que você também vá bem. Não somente a sua alma. Por quê? Para que você possa suportar os combates externos da atmosfera externa, que vai vir cotidianamente contra a minha e a sua fé, que vai vir tentar nos desestabilizar, vai tentar nos tirar o foco, vai tentar nos tirar da posição. Então, o meu desejo é que você vá bem em todas as coisas, que aquilo que a sua alma compreende jamais seja abalada por atmosfera externa, por aquilo que as pessoas falem para que venha te desestabilizar, daquilo que possa tirar o seu foco. Porque bem sei que a sua fé, a sua paciência estão guardadas no Senhor. E aí ele vai dizer no versículo de número 3, porque muito me alegrei quando os irmãos, olha só aqui o contexto testemunhal, quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como andas na verdade. Ou seja, existe a nossa verdade e existe a verdade de Deus. Então, nós conhecemos a verdade divina e nós temos que andar na verdade divina. Então, nós temos que andar na verdade e estarmos testificando corporalmente acerca da verdade. Ou seja, todo o nosso padrão de regra de fé e de conduta tem que ser regido pela verdade. Porque quando fazemos isso, a nossa vida ela está inferida na verdade. E nós temos um bom testemunho em silêncio. Ainda que a nossa boca não fale, mas o nosso comportamento vai falar por nós. Vai demonstrar aquilo que nós somos, aquilo que nós procedemos. Até porque, por mais que alguém queira se ocultar, queira se maquiar, mas isso não será para sempre. Não há nada que esteja encoberto que não há de ser manifesto. Por isso, o bom é que nós andemos na verdade. Porque quando andamos na verdade, ainda que a verdade seja de certa forma oculta, ainda que as pessoas não tenham visto aquilo que você fez dentro do conceito da verdade, não tem problema. Porque mais cedo ou mais tarde, o Senhor faz aparecer a sua justiça como o sol ao meio-dia. Mas se você andou na mentira, também vai resplandecer, vai aparecer. Então, o bom é que hoje nós andemos na verdade, sem hipocrisia. Andar na verdade não por obrigação, mas por compreendimento das Sagradas Escrituras. Eu entendo aquilo que Deus representa na minha vida, então eu vou viver semelhantemente aquilo que Deus representa na minha vida. A minha vida depende disso. A minha vida faz parte disso. Eu ando na verdade e não tenho do que me envergonhar. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que em um momento de defesa apostólica, ele vai precisar dizer tudo aquilo que ele é. Não é porque ele é arrogante ou que ele é prepotente, mas porque era necessário apresentar a verdade. Ele não estava se autopromovendo, ele estava simplesmente dizendo a verdade no momento adequado em que a verdade deveria ser dita. Né? E essa verdade poderia até nem ser dita pelo apóstolo Paulo, mas alguém testificar acerca do apóstolo Paulo. Por quê? Porque conheceu a verdade que havia nele. Então, aqui, esse conceito ele é muito importante. Então, o João, ele vai dizer, Gaio, olha, eu fiquei muito alegre do seu comportamento, mas eu preciso alertar você que, como a sua alma está bem, eu preciso que todo o seu corpo tenha a saúde que a sua alma tem. Porque nós podemos viver as Escrituras, mas podemos também ser, como eu posso colocar a palavra aqui, nós podemos ser ingênuos, nós podemos agir com ingenuidade. E dentro desse conceito da ingenuidade, né,
nós acabamos sendo enganados. Então, eu não devo ser ingênuo? Não, nós não devemos ser ingênuos. Nós devemos ser simples. Devemos ser simples e prudentes. Simples e prudentes. Simplicidade acompanhado de prudência. Esse é o caráter do crente. Não em conceito de ingenuidade. Porque na ingenuidade, nós podemos até estar cumprindo as escrituras, mas vão se aproveitar de nós para fazer o que é certo. Para que os fins sejam errados. Por exemplo, Satanás, Satã, quando ele veio tentar a Jesus, ele disse, olha, se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Que pecado havia em Jesus tornar as pedras em pães? Nenhuma. Primeiro, que quem criou a pedra foi Jesus. Jesus poderia fazer da pedra o que ele quisesse. Ele era o senhor da pedra. Mas se ele transformasse as pedras em pães, dentro de um contexto de ingenuidade, ele teria pecado. Ou seja, o pecado não seria ele transformar as pedras em pães. O pecado seria em ele obedecer ao maligno. Então, a simplicidade, ela é diferente da ingenuidade. Na simplicidade, Jesus agiu corretamente. Na ingenuidade, Jesus teria agido erroneamente. Teria transformado as pedras em pães e teria cometido pecado, obedecendo ao Satã. Então, ingenuidade e simplicidade são coisas diferentes. O Senhor nos ensina que nós devemos ser simples. Nós não devemos ser ingênuos, ok? Então, esse aqui foi o conselho joanino para Demétrio. Amado, versículo de número 4, né? Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir o que os meus filhos andam na verdade. Ou seja, a alegria de João é a alegria de qualquer professor. É a alegria de qualquer mestre. É olhar para o seu discípulo, olhar para o seu aluno e ver que realmente o seu discípulo, o seu aluno, aprendeu a lição que foi ensinada. E a lição que é ensinada não é aquela lição momentânea, mas a lição que é ensinada é a lição essencial. Por quê? Porque nós podemos aprender uma coisa hoje e passar por situações que são divergentes, porém convergentes. São situações que são diferentes daquela que foi exemplificada, mas que, de uma forma diferente, vai cair na mesma coisa daquela que foi ensinada. Então, quando o professor ele ouve que o aluno conseguiu se sair bem, não há alegria maior. Não há satisfação maior. Como disse o profeta acerca de Jesus, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Então, Jesus, olhando para nós hoje, nós somos o fruto do trabalho de Jesus. Ele olha para nós hoje e ele sente satisfação em nós compreendermos o plano salvífico, o plano da salvação, que ele teceu e preparou, cumpriu, para que hoje nós estivéssemos salvos, caminhando para as mansões celestiais até a consumação da nossa salvação. Versículo de número 5 diz: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, para com os estranhos, que, em presença da igreja, testificaram da tua caridade, aos quais se conduzes como é digno para com Deus. Bens farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, veja só, o próprio João, dentro da minha fala primeira, lá do conceito eclesiástico da suposta escada ministerial, o João aqui, ele está dizendo, olha,
para que sejamos cooperadores. Mas o João já não é apóstolo. Então, aqui está claro o texto que somos cooperadores, somos crentes, somos presbíteros, somos diáconos, somos pastores, somos evangelistas, somos congregados, somos crentes, somos membros, somos visitantes. Então, está claro aqui que não está tecendo um patamar de superioridade de uma suposta escada eclesiástica, que não existe. Ok? Vou ler aqui, para nós concluirmos aqui na parte do nosso livro, no quarto parágrafo, que vai dizer o seguinte: Gaio tem o privilégio de saber que possui amigos fiéis, também em outras igrejas. João entrega-lhe a saudação dos amigos que estão junto dele e pede: saúda os amigos pelo nome. Apesar das palavras negativas e de todas as atitudes de Diópetres, que nós não entramos aqui ainda, João tem amigos na igreja que também são amigos de Gaio. Gaio deve saudá-los por nome, o que significa saudar de fato a cada um em particular. Através do nome, cada um é caracterizado como pessoa de individualidade própria e com uma história de vida pessoal. Desse modo, ele deve ser valorizado e saudado pelo apóstolo. Ok? Dentro dessa base conceitual aqui dessa epístola, nós adentramos aí no versículo de número 9. O versículo de número 9, ele vai dizer o seguinte: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ele procura ter a primazia, ele procura ser o melhor entre os irmãos, não nos recebe. Não nos recebe aqui, não no contexto de chegada literal, mas no sentido de aceitação. Diótrefes, ele não tem aqui aceitação daquilo que João expressa, daquilo que João ensina, daquilo que João manifesta. Diótrefes é um camarada que, ao contrário do Gaio, que é humilde, que é hospitaleiro, que é benfeitor, Diótrefes, ele é malicioso, ele é orgulhoso, ele é perverso, ele é mau em sentido comportamental. O seu comportamento parece ser expressamente, ele é um crente, ele é um obreiro que está dentro da igreja, porém o comportamento dele é averso a Cristo. Com o comportamento dele, ele nega a eficácia de Cristo. Então, ele é tão perverso que as pessoas não suportam estar perto dele. Ao invés dele atrair as pessoas, ele repele as pessoas pelo seu comportamento. E ele está tão sujo nesse conceito que ele manipula até essa situação. Ele diz, olha, quem não é nosso não vai ficar com a gente. Vai embora, quem é Deus que está tirando essas pessoas ruins de perto da gente. Ele manipula como se as pessoas que não suportaram as maldades dele, que essas pessoas, elas é quem estão erradas. Tal é a manipulação. Manipulação é uma das piores coisas que acontece e é uma das coisas mais latentes entre nós. Pessoas manipuladoras são um caso sério. Elas manipulam descaradamente, sem o menor temor de Deus e sem pensar nas consequências. Elas manipulam porque elas pensam no hoje, no aqui e no agora. Então, o versículo de número 10, nós vamos ter aqui Diótrefes, como os irmãos bem sabem, como sendo outrora um gentil. Ele vai ter aí o seu nome de Diotrefes, Diotrefes, nós temos aí o significado de
alimentado por Júpiter, o deus Júpiter, ou até mesmo Zeus, né? Então, aí ele tem o seu nome que vai advir aí dentro do contexto grego, do contexto pagão, né? Mas ele não tem culpa disso, não foi ele que colocou o nome dele, né? Mas ele vai trazer essa contaminação para a sua vida, ele vai permitir que isso seja verdade na vida dele, né? E ele não partilha com os ensinamentos de João, muito embora tenha aprendido com João, mas ele resolve seguir o seu próprio caminho, né? Ele resolve divergir do João, criar aí uma bifurcação e seguir um caminho diferente, ensinando na igreja, tá? Ele é um obreiro da igreja, isso não pode ser esquecido, esse fato, tá? Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não, contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Aqui nós temos um conceito muito grave, né? Esse contexto aqui de igreja, nós não estamos falando aqui de igreja templo, nós estamos falando de igreja física. Nós estamos falando de aceitação dentro da igreja mística de Cristo. Ou seja, ele é tão perverso, ele é tão arrogante, ele é tão orgulhoso, que quem não fecha com ele, ele repele. E ele inflama os demais que estão à sua volta para que não aceitem também. Então, o comportamento dele é horrível, é horroroso, é perverso, é mau, é vil. E ele está na igreja. E o que acontece? Essas pessoas, elas vão crescer junto com a gente, vai estar dentro da igreja. E nós não devemos olhar aqui com um olhar de julgamento, né? Eu sou o Gaio e fulano é Diótrefes, né? Não, eu posso ser o Diótrefes. O meu comportamento hoje, ele pode estar sendo Diótrefes. Eu preciso olhar para mim hoje e ver se o meu comportamento ele está adequado com as Escrituras. Se eu não sou orgulhoso, se eu não sou prepotente, se eu não sou malicioso. Se eu sou todas essas coisas, o meu comportamento está como de Diótrefes. Ele está igual. Está da mesma forma. Ele não está sendo agradável ao Senhor. Mas se o meu comportamento ele é hospitaleiro, ele é bondoso, ele é amável, ele é afável, então eu tenho um comportamento igual ao de Gaio. Então eu preciso olhar, primeiramente, se eu não estou sendo. E se eu estou sendo o Gaio, que é um comportamento de Gaio, ótimo, maravilha. Mas eu não posso olhar e procurar quem que é o Diótrefes e ficar fomentando com os demais. Se eu fomentar com alguém, eu estou me fazendo igual a Diótrefes. Essa é a característica de Diótrefes. Então, qual que é o meu comportamento? É alcançar os demais pelo amor. Então, pelo amor é que eu vou alcançar. Sempre a base é as Escrituras. Não é ação comportamental humana, mas a ação comportamental humana, ela tem que estar inferida nas Escrituras. Assim, nós temos a característica daquele que é verdadeiro. E, por último, ele vai falar aqui do último obreiro, né? Então, o versículo de número 11, nós vamos ter o seguinte: amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus. Mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. Então, nós temos aqui um terceiro obreiro.
Muito embora, veja só como o nome, né? Os irmãos podem ficar preocupados aí dentro do contexto do nome de Diótrefes, porque o nome dele significa alimentado por Zeus. Então, puxa vida, o Diótrefes acaba aqui se tornando um pagão por causa do conceito do nome dele. Não, porque aqui nós temos o Demétrio que vai estar dentro da mesma nota, né? O Demétrio, do grego aqui, Deméter, né? É, Deméter vai ser nascido da Mãe Terra, né? Então, a Mãe Terra seria a deusa da agricultura, né? É pertencente a Ceres, né? Ceres, a deusa da agricultura. Então, consagrado à Mãe Terra. Então, Demétrio nada mais é do que consagrado à deusa da agricultura. Veja só, dentro de um conceito também pagão. Mas a sua ação comportamental é totalmente divergente do Diótrefes. Diótrefes vai agir de forma totalmente errônea. Demétrio, ele vai agir de forma prudente, de forma coerente, de forma correta. Então, dentro desse conceito, nós temos aqui um bom testemunho, ele é honrado e a santidade está manifesta na vida dele. Se nós fôssemos aqui sistematizar os 3 obreiros, eu traria aos irmãos o seguinte: nós temos o Gaio, que vai ser a representação da hospitalidade e da humildade. Nós temos o Diótrefes, que vai ser o arrogante, o orgulhoso, presunçoso, e o Demétrio, que vai ser o honrado e santificado. Ou seja, ele se santifica na verdade. A verdade é quem tem coerência na vida dele. Então, aqui, João, depois de trazer aqui todos esses conceitos, falando de cada um na sua pormenoridade, nós vamos ter aqui o final, a conclusão dessa carta, que ele vai dizer: tinha muito a escrever, mas não quero escrever com tinta e pena. Eu espero, porém, ver-te em breve e falaremos boca a boca. Eu quero falar com vocês face a face. Eu não quero ficar mandando aqui escritos. Eu quero falar com vocês pessoalmente. Que a paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos nomes. Veja só. A intenção de João aqui não era desfazer de Diótrefes e nem de bajular o Demétrio ou o Gaio. A intenção do João aqui era que todos estivessem inferidos na verdade. E quando ele diz do mau comportamento de Diótrefes, era para que Diótrefes olhasse para si mesmo. Então, esse é o nosso conceito diário, de olharmos para nós mesmos, para ver se o nosso comportamento não está sendo presunçoso ou está sendo arrogante. Para isso, nós precisamos ter um senso de humildade. Dentro do senso de humildade, eu faço um desafio para vocês. Se vocês querem saber quem você é, se você é Gaio, se você é Demétrio ou se você é Diótrefes, pergunte para as pessoas o que elas pensam de você. Pergunte para os seus liderados o que eles pensam de você. E diga que você está pronto a ouvir o que eles tiverem a dizer. Porque pelo fato de você perguntar, você pode constranger as pessoas. Mas fala, não, eu quero que você diga a verdade. Eu quero que você diga o que é que eu tenho sido. Aí alguém vai falar para você, fala, você está sendo malicioso, você está sendo arrogante, você está sendo presunçoso, você agiu assim, 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 não foi legal. Então, você vai ter um parâmetro de que se você está sendo quem? Quando você entender quem você está sendo, você tem a possibilidade de melhorar. Porque só pode partir para o patamar seguinte aquele que se cura. E a cura, ela só vai acontecer a partir da aceitação. Eu não posso ter uma aceitação do meu erro se eu não entender que eu estou errado.
E se eu não entender que eu estou errado, eu não posso avançar para o próximo patamar. Ok? Contexto geral da epístola, no nosso livro, aí vai dizer o seguinte: a igreja do primeiro século tinha o hábito de despachar ministros itinerantes. Será muito comum na igreja primária, porque nós vamos tendo aí diversas localidades onde nós temos ajuntamento congregacional, então eram enviados aí os melhores obreiros para isso, como mensageiros dos apóstolos ou das igrejas. Esses homens ministravam em uma congregação local por certo tempo, dando-lhe o apoio espiritual e a instrução doutrinária. Equivaliam aos nossos atuais evangelistas, ministros e missionários, os quais partem de suas igrejas para ensinar e animar outros crentes. O esperado era que aqueles ministros itinerantes soubessem e ensinassem as doutrinas dos apóstolos e que, enquanto estivessem na igreja, a comunidade cristã que desfrutava de seu ministério o recebessem bem. Então, nós temos aqui 2 pontos. O primeiro ponto é, o ministério itinerante, ele não é errado, mas ele tem que ser apresentado vida para a igreja. Não é simplesmente uma pregação que vai lá e sacode os crentes, mas que traga uma conscientização de modificação. Ou seja, o itinerante, ele vai lá para agregar ao pastor. E o que nós temos visto hoje é o inverso. Né? O itinerante, ele vai na igreja criar problema para o pastor, e o pastor vai ter que, na semana seguinte, solucionar o problema. O itinerante, que advém da parte de Deus, ele soma com o pastor. Por quê? Porque o ministério é o mesmo. Por mais que o itinerante ele não conheça as situações internas da igreja, mas o Espírito Santo a conhece. E o Espírito Santo não vai colocar o itinerante contra o pastor e o pastor contra o itinerante. Porque o Espírito ele é o mesmo, ele tem que testificar. Então, automaticamente, esse itinerante que está sendo ordenado por Deus para fazer tal ministração, ele precisa ser bem recebido. Né? Então, a igreja devia ser hospitaleira, recebê-la bem, assim como era o caráter de Gaio, ok? Mas ele deveria tomar cuidado, porque o caso era sério. No caso em questão, era um homem chamado Diótrefes, que procurava afirmar a sua liderança, indo até mesmo contra os apóstolos, ou seja, colocando a igreja contra a liderança e colocando contra Cristo, criando conceitos errôneos para a igreja. Esse líder, estabelecer a sua influência, estava afastando representantes legítimos dos apóstolos para manter o controle nas próprias mãos. Veja só, o caráter manipulativo do Diótrefes. Ele queria manipular a todos para ter todo mundo na mão. O termo grego significa simplesmente assembleia, né, que advém do contexto congregação, ou até mesmo aqui igreja. Né? Então, esse conceito aqui é a assembleia, que é onde nós nos congregamos. Então, aqui nós temos o caráter de congregado, nos congregamos, nos ajuntamos para apresentarmos ao Senhor culto de louvor a Deus. Né? Usava-se, no grego secular, para falar de qualquer agrupamento de pessoas com fins políticos ou festivos. Né? Isso os irmãos bem sabem que nós temos aqui na nossa nação a Assembleia Legislativa. Né? Então, a Assembleia é o ajuntamento da legislação, ou seja, dos homens que são representantes da lei, que vão se ajuntar para tratar de assuntos concernentes à lei. É a Assembleia, ou seja, o agrupamento legislativo, que vai tratar acerca das leis. Então, é um caráter abrangente. Né? Nós somos a Assembleia dos Santos, não estou falando aqui de Assembleia de Deus, não estou falando de denominação, estou falando de ajuntamento dos santos, ajuntamento de salvos, ajuntamento daqueles que estão se preparando para encontrar com o Senhor no dia do arrebatamento. Então, esses que estão se preparando são os santos. O ajuntamento deles é a Assembleia. Então, independente de que denominação eles são, eles estão fazendo uma assembleia, um ajuntamento dos santos.
ok? Era empregado pelos autores do Novo Testamento para denotar uma assembleia local de cristãos ou todo o corpo de cristãos, né? Na terceira epístola de João, vemos exemplos de ambos os usos. A igreja, nos versículos 9 e 10, e tem de se referir a uma determinada igreja local. Segundo o padrão geral do Novo Testamento, parece que os crentes de cada cidade estavam unificados sob um grupo de presbíteros, ou seja, estavam unificados e tinham ali um líder espiritual. Dentro da igreja local da cidade, devia haver diversas assembleias ou reuniões de crentes, ou seja, diversos grupos que eram se reunidos em casas de irmãos, e convidavam os vizinhos, convidavam os irmãos para estarem juntos. Assim eram as assembleias na igreja primitiva, assim eram os ajuntamentos da igreja primitiva, que eram realizadas em diferentes casas. Gaio é um nome frequentemente aludido por Paulo, mas se esse for um indivíduo como qualquer um desses, é problemático. De qualquer forma, ele aparece ter sido convertido em João, e outra forma do seu nome é Caius. Este era um nome comum, na verdade, que a distinção nas coisas espirituais é atribuída a Caio, ou a Caius, ou a Gaio. Sua alma estava prosperando, mesmo que se a sua saúde física e o seu negócio não. Mas o apóstolo está interessado em outras coisas também. Ou seja, não adianta ele estar bem sucedido só dentro dos conceitos bíblicos. Ele precisa dirimir isso na sua vida cotidiana. Ou seja, nós podemos estar bem espiritualmente na igreja, mas essa espiritualidade que nós temos na igreja, ela tem que alcançar a minha casa, ela tem que alcançar o meu serviço, ela tem que alcançar todo o meio social em que eu estou. Então, tudo precisa ir bem de acordo com a aplicação dos princípios que está sendo aplicado à minha alma, conforme nós vimos. O cristão deve ter o cuidado de a sua saúde e é compatível com uma profunda vida espiritual que ele deveria ter um sucesso também empresarial. O caráter de Gaio. Ele possuía a verdade, ele andou na verdade, isto é, sua vida e conduta refletiam a luz que tinha recebido de Deus. Versículos 3 e 4. Como caminhava na verdade, ele tinha o cuidado de manter as boas obras, especialmente nas distribuições de seus meios, conforme versículos 5 e 6. O caráter de Diótrefes. Aqui temos outro tipo de cristão professo no caráter. O que parece ter sido o seu pecado, que assedia, como essa experiência de João, lembra que a de Paulo nas igrejas de Corinto, Galácia e Tessalônica. De que maneira João pretende lidar com ele? Que autocrático homem profano e terrivelmente arrogante ele deve ter sido? Ou como ele entrou na igreja? Que conselho é dado a Gaio no versículo 11? As comunidades judaicas já haviam tentado se proteger contra a exploração de sua hospitalidade por elementos desonestos que adentravam nas nossas igrejas. Isso dos maus itinerantes, como disse, que causam problemas aos pastores. Mediante a carta de recomendação, as quais pessoas honestas de congregação, desconhecidas, podiam se credenciar. Esse costume passou a ser adotado também no jovem cristianismo, sem, no entanto, transformar isso em um sistema de controle geral. Logo, Diótrefes poderia ter certa desconfiança contra pregadores itinerantes, tentando de antemão mantê-los longe da sua igreja, mantê-lo longe da sua congregação. Então, aquele que vai tratar de forma errônea, ele abraça, porque o caráter dele era esse, era perverso, então quem fecha com ele está com ele. Mas quem ia tratar do sentido escriturístico bíblico cêntrico, ele repelia.
Contudo, nesse procedimento, agia com estreiteza de coração e autoritarismo. Talvez também temesse um prejuízo em sua influência na igreja, em virtude de pregadores de fora. É. O padrão para o cristão, ou seja, a forma adequada para o cristão. A preocupação de João para o amor e a verdade é evidente novamente nessa epístola, na segunda epístola de João. Na verdade, significa verdadeiramente e de acordo com a verdade de Deus. João e Gaio asseguraram a verdade como os apóstolos ensinaram. Gaio estava em boa condição espiritual, ele estava andando na luz, João orou para que tudo corresse bem com ele e para que ele pudesse desfrutar de tão boa saúde física como era a sua saúde espiritual. Ele certamente deve ter aprendido isso a partir de Jesus, cuja preocupação com os problemas físicos das pessoas é atestada em todos os 4 evangelhos. O físico e o bem-estar geral dos outros deve ser uma preocupação para nós, assim como a vitalidade espiritual. Normalmente, os cristãos dão mais atenção ao primeiro do que ao segundo. Nós vamos ter uma diversificação de igrejas e cada igreja aí vai puxar uma sardinha para um lado, né? Vai puxar a sardinha para sua brasa. Tem igrejas que elas vivem de forma espiritual como se nós fôssemos até fantasmas. Né? Nós não precisamos comprar, nós não precisamos vender, nós não precisamos comer. Deus nos sustenta de tudo. Está errado. Outras igrejas só pensam na materialidade. Materialidade, 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 deixa de lado a espiritualidade. Também está errado. Jesus ensinou os 2 pontos. Jesus ensinou que nós temos que ter a espiritualidade e nós temos também que estar com a nossa materialidade em equilíbrio. Jesus estava, certa vez, dando um sermão e o sermão estava extenso. Fazia tempo que o povo estava ali com Jesus. E Jesus se preocupa com as pessoas. E os discípulos dizem, mestre, vamos despedir o pessoal, porque já está ficando tarde e o pessoal está com fome. Daqui a pouco o pessoal começa a desmaiar aí. E aí Jesus fez o quê? Jesus deu sustento para eles. Jesus multiplicou os pães e os peixes. E sustentou ali a multidão que estava. Ou seja, sustentou tanto espiritualmente como os alimentou carnalmente. Então, a preocupação de Deus com as nossas vidas é ambas as coisas. Só que as coisas elas não devem tomar o curso umas das outras. Cada uma em seu devido lugar. Nós temos a nossa espiritualidade e a nossa carnalidade, a nossa carne, ela tem que acompanhar a nossa espiritualidade. Como costumo dizer, nós temos que ter uma carne espiritual. Por quê? Porque o espírito governa a carne. Quando nós temos um espírito carnal, é a carne quem governa a nossa espiritualidade. Então, nós só queremos coisas, coisas, coisas e coisas. Então, está errado. Tem que haver um equilíbrio da nossa parte dentro da coerência bíblica. Então, o que João ele traz à luz aqui é que todos nós, a exemplo desses obreiros, nós podemos estar pendendo para um desses caminhos. Então, nós temos que nos olhar, nos policiar e ter a humildade de, se nós estamos entrando por caminhos errôneos, voltar ao caminho correto. Entrar no caminho da salvação. Entrar no caminho da verdade de Deus. Eu não tenho verdade, você não tem verdade. Deus é quem tem a verdade. Eu terei uma verdade quando eu estiver na verdade de Deus. Mas se eu procurar ter a minha própria verdade, eu estou em mentira. Porque a minha verdade humana, ela é mesquinha, perversa e egocêntrica. A verdade divina, ela não puxa nem para mim e nem para você. Ela traz um equilíbrio para que esteja tão bem, tanto eu quanto você. Então, aqui, nessa terceira epístola do apóstolo João, essa é a lição particular que ele vai trazer aqui. Né? Então, dar um bom testemunho, ter a bênção de Deus nas nossas vidas e caminhamos para as mansões celestiais.
Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês e que o Espírito do Senhor continue discernindo essa palavra em vossos corações, para que haja crescimento até o encontro na vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.